Amém, queridos. Amém. Aleluia. Para quem não conhece, sou o pastor Sidney, tá? Ajuda o pessoal aqui na igreja. Amém. É um prazer ter vocês aqui, tá? Como o pastor falou, não é para massagear, então prepara o cinto aí. Amém, queridos? Sem delongas, vamos abrir lá em João 11. João 11, quero ler alguns versículos. Glória a Deus. João 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Um versículo, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, versículo 1. De Betânia, aldeia de Maria, irmã Marta. E esta estava cujo enfermo, seu irmão Lázaro. E a mesma foi a mesma que ungiu o Senhor com seus cabelos. Não sei se você lembra da história, né? Ungiu e enxugou com os cabelos. Mandou a irmã de Lázaro dizer a Jesus: vai lá falar com ele, que aquele ele ama. Versículo 4, que eu quero me ater agora. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Pega essa palavra aí, meu querido, guarda ela no coração, que a gente vai voltar nela. Versículo 6, quando soube que Lázaro estava doente, o Senhor ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia já 4 dias, já estava sepultado. Versículo 20, Marta e Maria, quando soube que Jesus vinha ao seu encontro, foi correndo ao seu encontro e Maria ficou sentada em casa. Versículo 23, declarou Jesus que, tendo ressurgido dos mortos, eu replico: Marta, eu sou a ressurreição do último dia. E disse ela: eu sei que o Senhor vai ressurgir. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. O Senhor falando. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Ela disse sim. Versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se da presença. Versículo 34. Perguntou: onde sepultaste? O Senhor perguntou a eles. E eles responderam: vem cá, Senhor. 35. E Jesus chorou. Eu quero parar por aqui. Jesus chorou. Eu vou seguir depois, mas aqui Jesus chorou. A palavra no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o seu Filho seja glorificado. Jesus chorou. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, meu amado. Eu quero levar uma reflexão rápida. Jesus, ele chorou 2 ou 3 vezes na Bíblia, fala, pastor? 2 ou 3 vezes. Eu lembro? 3, né? E essa foi uma delas, amado. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. E eu quero te levar à reflexão. Jesus chorou. Ele tem sentimentos, meu amado. Pelas pessoas, pelos seus filhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando o Senhor olha para a tua vida, Ele sorri ou Ele chora? Meu Deus. Não responde. Só fecha os olhos, pensa na tua vida, faz um feedback na tua vida aí agora. Quando o Senhor te olha lá na academia treinando, Ele sorri pela tua vida lá ou Ele chora pelo que tem feito, pelo que tem acontecido? Aleluia, Deus. Quando você está na tua casa, lá no teu quarto, não tem ninguém em casa. Quando o Senhor te vê lá na solidão, sozinho, Ele sorri com o que você está fazendo ou Ele tem chorado? Quando você está no seu serviço, meu amado, trabalhando, no hall de amigos, na roda de amigos, você tem feito a diferença ou as pessoas têm influenciado a tua vida? O Senhor tem se alegrado com a tua vida ou Ele tem chorado, meu amado? Aleluia, Senhor.
Jesus chorou. Aleluia, Senhor. Não importa o que aconteceu até agora, a partir de hoje eu tenho certeza que o Senhor vai sorrir para a tua vida, porque você vai sair daqui diferente nessa noite. Aleluia, Senhor amado. Essa história é uma história bem conhecida de Lázaro. O versículo 4 que fala: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que Ele seja glorificado. Meu amado, eu não sei o que você está passando, tá? Mas eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo não é para a morte, não. Amém, eu creio. Tá? Muitas vezes a gente não entende o processo de Deus, como acontece, né? Pode olhar, tá, minha amada? Entende, querido? A gente, muitas vezes acontece as coisas com a gente fica sendo, Senhor, será que é de Deus, será que não é? E a gente fica pensando, o que eu fiz? É obra do demônio? É algum pecado? E a palavra de Deus aqui no versículo 1 já está dizendo, Jesus, ele conhecia a família de Lázaro. Ele amava tanto essa família, tanto que ele sabia o que estava acontecendo, por isso que ele profetizou já essa palavra, que não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque não é toda doença que é levada ao pecado ou é demoníaca, mas pode ser muitas vezes um processo de Deus, pode ser muitas vezes um propósito de Deus para a tua vida. Amém. A maioria das vezes a gente não entende o processo, né? A gente tenta entender e quanto mais a gente entende, mais fica difícil o processo. Lázaro era amigo de Jesus, ele estava doente, mas o Senhor calmamente foi para o outro lado, foi para outro lugar. Versículo 2 que diz que Lázaro amava ao Senhor e todos eles da casa lá, e eles estavam passando por uma grande luta, uma grande batalha entre a vida e a morte, diz a palavra de Deus. Mas Marta e Maria foi recorrer àquele que era o único que podia fazer alguma coisa naquela situação. Amém? Com quem que você tem conversado? Hoje de manhã eu estava na minha igreja e o pastor estava comentando que a maioria das pessoas passa um dia inteiro conversando com a Alexa, com o Google em casa, né? E agora tem um outro aqui, um Sirius, alguma coisa assim, né? Sirius, né? Eu tenho a Alexa, muitos têm o Google. E as pessoas às vezes vêm recorrerem ao Senhor. Chega para Alexa, Alexa, bom dia, e a Alexa responde, como é que está o dia hoje, e assim, assado, e a minha Alexa mesmo fala, você me ama? A Alexa, ela fala, eu te amo, aí eu falo para ela, I love you, ela, cada hora é uma resposta diferente, e o Senhor fala, poxa, eu estou aqui esperando você falar comigo, e quantos de nós perdemos tempo, né, falando com pessoas erradas, pessoas que não tem nada a ver, e o Senhor está esperando uma palavrinha só, minha amada. Eu quero te lembrar que o Senhor, Ele está presente em todos os momentos da sua vida, tá? Ele está presente em todo momento. Versículo 6, fala lá que Jesus, Ele ainda permaneceu 2 dias na cidade onde Ele estava, na cidade de Betânia. Ficava mais ou menos 3 quilômetros lá da cidade onde Ele estava. Mas eu quero que você entenda que essa demora, ela visava alcançar a fé daqueles que ainda iriam ver o milagre e o grande propósito de Deus que Ele ia fazer naquela cidade. Que Ele ia fazer na vida de Lázaro. Meu amigo, meu amado, não importa quanto tempo passe, tá? Para nós, muitas vezes, pode ser que o tempo já acabou, pode ser que o tempo já findou, muitas vezes até passou do tempo. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor, Ele chega na hora certa, no momento certo. E eu tenho certeza que nada vai passar em vão na tua vida. Você acha que Ele não conhece teu problema? Ele conhece, mas Ele quer ouvir a tua voz. E a enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E quando o Senhor envia uma palavra, meu amado, é irreversível a palavra dele. Não tem como a palavra ser contrariada. E Jesus, Ele tinha um propósito naquelas vidas. E nas pessoas que estavam todas envolvidas ali, Ele tinha um propósito para cada um. No versículo 11, Lázaro adormeceu. Para quem é espiritual sabe discernir essa palavra. Lázaro adormece. E a palavra de Deus, ela diz aqui, vou só contar rapidinho a história para você entender, eu sei que você sabe, mas só para relembrar. Lázaro estava doente, e Marta e Maria, vai lá, chama Jesus, pegou um dos seus amigos, vai lá chamar Jesus, chama Jesus, que fala para Jesus que o amigo dele, Lázaro, está doente, que ele precisa voltar para cá, ele precisa voltar rapidinho, e foram chamar Jesus, e avisaram Jesus.
Aí o cara, ok. Aí ele ainda permaneceu mais 2 dias diz a palavra de Deus. E depois dos 2 dias, aí ele falou para os seus discípulos lá, vamos lá voltar na terra que eu preciso acordar Lázaro, ele está dormindo. Só que as pessoas muitas vezes não entendem. Ah, Senhor, se ele está dormindo, então a gente não precisa se preocupar. Ele está, é só chegar lá, entendeu? O Senhor ora por ele e está tudo resolvido. E um dos discípulos falou, Senhor, nós acabamos de sair de lá, as pessoas estão querendo te matar, estão querendo acabar com o Senhor vai voltar para lá. E o Senhor fala na palavra, quando você está de dia, há luz, as pessoas conseguem te ver. Mas quando é à noite, não há luz e não consegue ver. Aí já dá uma outra mensagem, né, pastor? Você ser luz, você iluminar, mas vamos seguir em frente, não é isso que eu quero falar. E eles pegam e voltam para lá. E um dos discípulos fala, então vamos voltar junto com Jesus, né? A gente aproveita e já morre todo mundo mesmo, já acaba com tudo, já fica livre, né? E voltaram. E no meio do caminho, alguém falou para Marta lá, Jesus está vindo para cá. E ela corre ao encontro de Jesus. Por que eu estou contando tudo isso? Só para você entender onde eu quero chegar, tá? E Marta correu até o Senhor. Senhor, e foi ao encontro no meio do caminho. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que você conhece a história, meu amado, mas presta atenção. Senhor, meu irmão está doente, e se eu estivesse aqui, eu não teria morrido. Calma, Marta. Se creres em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Crê em mim, Marta. Oh. Senhor amado. E Marta voltou para casa. O Senhor falou, cadê Maria? Quero ver Maria. E ela volta para casa e Maria sai correndo lá ao encontro de Jesus no meio do caminho. E as pessoas que estavam lá na casa, na reunião lá, foram atrás de Maria, porque pensou que ela ia lá para o túmulo, para chorar lá no túmulo. E quando encontrou Jesus, mesma história. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, o que acontece? O Senhor estava aqui, a gente é tão bom, ele é teu amigo. O Senhor não saía de casa, ia para lá, tomar cafezinho, comer todo dia lá com o Batista, porque eles eram amigos. Jesus amava aquela família, meu amado, assim como ele ama a tua vida. Amém. Só que Marta e Maria, elas criam que Jesus poderia curar uma doença, curar uma enfermidade, uma dor de cabeça, abrir os olhos de um cego, porque todo mundo participava lá e viu o que acontecia. É fácil orar, né, pastor, por uma pessoa que está com dor de cabeça aqui, né? As pessoas vêm aqui, estou com um problema, sem emprego, a gente ora. Aí, Senhor, eu estou com tal problema, a gente ora. E a ressurreição, como é que fica, meu querido? É, Deus, é verdade. Ela queria que o Senhor tinha poder para curar uma doença, mas não queria na ressurreição. E o versículo 25 fala que o Senhor ele ministrou a palavra de ressurreição sobre a vida de Lázaro e as promessas que ele tinha para o mundo. E ele falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então não importa o tempo que passe, meu amado. Não importa qual é o seu problema. Versículo 39. Não podemos esquecer dessa ressurreição. Ela não foi imediata, não. Lázaro já estava morto há 4 dias. E pela medicina, até o 3º dia, eles ainda conseguem fazer alguma coisa lá. Mas no 4º já não tem mais condição de nada. É aí onde age. Tá? Então, se você está esperando um milagre, se você pensa que já está tarde, é na hora certa que o Senhor vai vir, tá? Eu tenho certeza disso. E eu passei por uma experiência dessa. Um pastor no Brasil, pastor Renato, ele faleceu, a gente foi visitar ele, muitos pastores, era um pastor muito usado por Deus. Como eu falei, é fácil você orar por uma dor de cabeça, né? Alguém que está doente, sem serviço. Aí ele faleceu quando ele estava lá na igreja, metade da Zona Norte lá de pastores estava na igreja, lotado de pastores.
Aí o filho dele, cadê os pastores? Vocês estão aqui? Vocês creem que Deus cura? Todo mundo lá, os pastores, eu creio, eu creio. Você crê que Deus liberta? Todos os pastores lá, eu creio, eu creio. Você crê que o Senhor pode abrir portas? Nós cremos. Você crê que Ele fecha a porta? Nós cremos. Vocês crêem que Ele ressuscita? Nós cremos. Então todo mundo aqui em volta do caixão, porque Ele vai levantar hoje. Aí todo mundo... Até me arrepiou. Aí o caixão estava aqui, não sei o que eu fui fazer lá. Eu estava lá na frente, eu quero ver o pastor de perto. Aí ele fiquei bem na cabeça dele aqui, assim, na cabeça. E aquele pastor começou a encher de pastor, encher. Todo mundo está aí, os pastores? Todo mundo está aqui. Então agora nós vamos orar que ele vai ressuscitar. Eu falei, aleluia. Vocês crerem? É fácil orar por uma pessoa com dor de cabeça, né? Para orar para ressuscitar. Meu Deus, é forte, Jesus. Vamos lá, todo mundo. E glória a Deus, ressuscita, e ora. E eu orava lá, Senhor, levanta, Senhor. Levanta, Senhor, levanta. E dava aquela olhadinha de olho assim, e com medo e tremendo. E eu orava depois de 10 minutos, aquela outra olhadinha assim. E Senhor, de vez em quando me afastava assim. E Senhor, ressuscita. Ele é teu servo, Senhor. Ai, Jesus. Ai, que medo se ele só me levantar daqui. Sabe, você está orando e ao mesmo tempo duvidando. Senhor, levanta! Oh, Senhor, será? E se ele levantar, como é que vai ser? Mas, Senhor, levanta! Oh, Jesus, me tira daqui. Senhor, levantou-me aquele monte de pastor. Aí passou, eu precisava ir trabalhar. Ficamos lá por umas 2, 3 horas. E ele levantou? Estou perguntando. Não. Aí tinha alguns parentes ali, estavam no meio. Eu falei, pastor... O tio da Valéria falou, eu vou viajar, eu vou trabalhar, mas eu vou estar indo no meio do caminho orando e me montei informado aí, tá? Que eu sei que ele vai levantar. E fui trabalhar. E cada 10 minutos eu ligava, e aí, ressuscitou? Ainda não, tá. Aí ficaram mais 2 horas, passaram a tarde inteira orando. E aí, ressuscitou? Ainda não, mas o caixão já vai ser fechado daqui a pouco. Mas nada é impossível até chegar no cemitério. Falei, amém, eu creio, nada é impossível. É fácil falar isso quando não está no lugar, né? Aí continuaram, aí ligava para ele, e aí, ressuscitou? Não, mas já chegamos no cemitério. Falei, Senhor. Aí passou mais um pouquinho, e aí, ressuscitou? Não, mas já estão abaixando o caixão. E aí, ressuscitou? E foi enterrado. Aí eu te pergunto, por que hoje em dia as pessoas não são mais ressuscitadas? O Senhor não falou que quando Ele estava aqui, Ele fez as coisas. Inclusive, essa é uma das promessas maiores do mundo que o Senhor deixou para mim e para você. Você sabia disso? É a maior promessa que o Senhor deixou, que foi a ressurreição, para que eu e você tomasse posse e fizesse isso. E por que as pessoas não ressuscitam mais, pastor? Na igreja onde eu frequento, o pastor lá, o Senhor já usou ele para ressuscitar 4 pessoas já, pastor. Inclusive um deles é percussionista lá, toca percussão lá, que dá até arrepio ficar do lado dele assim. Entendeu? É um homem assim, o negrão estava no caixão, e o Senhor usou ele, levantou, o cara levantou do caixão, imagine a cena, o cara levantando do caixão, todo entubado, todo entupido de algodão. Foi fora, eu não estava lá, mas imagina a cena, como é que foi, né? E por que as pessoas não são ressuscitadas hoje? Sabe por quê? Segura aí. Porque eu e você não ora mais. Porque nós não temos coragem. Nós somos covardes. É fácil você orar para uma pessoa que vem aqui, pastor, eu estou com dor de cabeça. Ô Senhor, tira a dor de cabeça, abre a porta, fecha a porta, blá, blá, blá. Agora o cara morreu lá, vai lá ressuscitar. Espera aí, eu vou ligar para o pastor. Por quê? Cadê a tua fé? Fácil falar, né, querido? Tão difícil, né, pastor? Por que as coisas não acontecem mais? Eu sou testemunha viva, já contei meu testemunho, vocês não estavam presentes, né? Alguém lembra do meu testemunho? Vocês estavam aqui? Sim. Quando eu tive um acidente, vocês viram que eu estou dando uma mancadinha, né? Eu sou o único pastor que dá mancada aqui na Orlando, tá? Teve um acidente, eu fiquei em coma, só para eles que não estavam aqui, tá? E o Senhor me visitou no hospital. Eu estava em coma. Primeiro Satanás me visitou.
Ele visita, sabia? É. E ele chegou pra mim assim, você conseguir acabar com a tua vida, conseguir destruir a tua vida. Sabe o que eu vou fazer? Ele chegou na minha história lá, colocou um ponto final. Quando você põe um ponto final da história, o que acontece, meu querido? Acabou, não tem mais jeito. E nessa hora a gente fica lá, Senhor, eu não quero morrer, Senhor. Você promete tudo, você quer fazer de tudo pro Senhor. Fala, não, Senhor, eu não quero morrer, não quero. Aí depois de tanto falar, o Senhor apareceu, aí saiu aquela luz preta, entrou aquela luz branca. E o Senhor falou, acho que umas 8 vezes, eu vou te dar mais uma oportunidade. Tá? E ai de você se sair dos meus caminhos. Tá? Sabe o que ele fez na minha vida? Ele foi lá naquele ponto, lá e fez assim, ó. O que ele fez? O que acontece? A vida continua. E eu acordei do coma nesse momento. E eu tô aqui, entendeu? O Senhor é tremendo, meu amado. Se você tem promessa, não importa se você já morreu, se já fazem 4 dias, quanto tempo faz. Quando Ele decreta a palavra dEle, quando Ele declara a palavra dEle, ela é irreversível. Ele não volta atrás. Nós erramos, nós pecamos, nós prometemos e não cumprimos. Ele não, tá? Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Tá? Não sei de que jeito, não sei de que maneira, não sei quanto tempo, tá? Mas Ele vai fazer. Amém. Agora tem testemunho da minha neta. É outra que entrou em óbito. Mas essa aí minha esposa que vai falar. Boa, por favor. Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é minha esposa, Valéria. A paz, igreja. A paz, glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, né? Amém, amém. Deus é fiel e nós temos que crer que Ele é um Deus que ressuscita. Amém. E nós tivemos essa experiência. Além dele, né, que o Senhor Ele deu mais um tempo de vida, o Senhor Ele também nos livrou e Ele também ressuscitou a nossa neta, né? Glória a Deus. A Rafaela, ela estava aqui, ela ficou 2 meses, todo mundo conheceu ela, né? E quando a minha filha mais velha, né, a Jennifer, ela ficou grávida da Rafaela, ela tinha um problema de pressão alta. E ela, na gravidez toda, ela teve pressão alta, né? Muito alta. E ela estava com 6 meses para 7 meses, daí ela foi fazer o pré-natal e chegou no hospital, né, no dia do pré-natal. Só que minha filha é muito forte, ela não tem sintomas, né? E quando chegou lá para fazer o pré-natal, a pressão dela estava 22, né? Daí a enfermeira falou para ela assim, Jennifer, eu vou trocar o aparelho, que o aparelho está quebrado. Daí ela falou assim, tá bom. Daí a moça veio, voltou e mediu de novo, estava 22 a pressão dela por, acho que estava 10, 11. Isso aí, numa pessoa normal, já dá infarto, né? É um infarto, né? E ela não sentia nada. Daí ela falou, vou tirar novamente sua pressão. Quando elas tiraram, chamou outra pessoa para tirar. Daí a enfermeira veio e falou assim, como é que ela tá? Ela tá viva? Não é possível, ela já era para ter infartado com 22 de pressão, que geralmente é 12 por 8, né? Ela estava 22 por 11. Daí os médicos já chamaram do posto, chamou a ambulância, ela falou, o que está acontecendo? Ele falou, a gente vai mandar você para o hospital, que você não está bem. Ela falou, mas eu estou bem. Ele falou, você não está bem, Jennifer, você está grávida. Você pode ter um infarto, uma eclâmpsia, né, pré-eclâmpsia, né, e você vem a óbito, você é criança, né, então a gente vai levar você para o hospital. Daí eles levaram ela para o hospital, na Santa Casa de São Paulo, né, que inclusive a nossa família, eles são médicos lá, e lá já levaram para lá, que ela fazia, como a pressão dela era alta, ela tratou num setor lá da Santa Casa de cuidados para grávidas, né, assim, que tem alto nível de perigo na gravidez, né. Daí ela foi para Santa Casa, chegando lá os médicos já mandaram ela para
do centro, né, de UTI, né, porque ela estava com a pressão muito alta. Eles falaram: Jennifer, a gente vai dar ferro, vai aplicar injeções em você para a pressão abaixar, porque você está grávida, a gente não sabe nem como está a criança no seu ventre, né? Daí ela falou assim: não, tá bom. E ela ligou pra gente: mãe, eu tô bem, eu não quero ficar aqui. Ela é muito forte, né? Mãe, eu não quero ficar aqui de jeito nenhum dentro do hospital. Falei: Jennifer, mas você não tá bem, eles estão dizendo que você não tá bem, você tem que ficar aí. Daí ela ficou uma noite, daí a gente até foi ver ela não pôde ver de perto, né? E ela ficou uma noite inteira lá tomando ferro. Daí no outro dia pela manhã, era mais ou menos meio-dia, a gente ligou, né, pra família dele, que ela como que é? Obstetra. Ela é obstetra, né, a prima dele. Falou: ela tá lá no hospital, né, Débora? Você pode ir lá ver a Jennifer? Ela falou: tô subindo lá. Ela trata com obstetra de câncer, né? Daí ela subiu lá no hospital e conversou com os médicos. Falou: gente, a Jennifer tá aí? Daí o médico falou assim: ela tá, só que a gente vai esperar para fazer o parto dela. Era 7 meses, ela ia completar 7 meses. A gente vai fazer o parto dela porque a pressão dela não abaixa e ela pode, qualquer momento, ela vir a óbito, né? Daí a minha prima falou: que hora que vocês internaram ela e quanto tempo? Já vai fazer 24 horas. Ela falou: ela vai morrer. A minha prima falou: ela vai vir a óbito porque mais de 24 horas com ferro na veia, ela não vai aguentar. Daí, como ela era parente, né? Ela falou: não, falou pro cirurgião, falou assim, pro pediatra, falou: faz já o parto dela para essa criança, para salvar ela, né? Porque a criança, a gente não sabe como é que tá a criança, né? Essa criança deve estar já deve debilitada, 24 horas com pressão alta, né? Dentro do útero, né? Daí a minha prima pediu, passaram ela para fazer a cesárea dela antes do horário, 3 pessoas passaram, ela passou na frente. Quando minha filha ligou, falou, ela, né, a prima dele ligou, falou: a gente vai fazer o parto dela agora 2 horas. Os médicos vão fazer o parto 2 horas. Você quer vir? Daí ele foi até o hospital e fez o parto dela. Daí o Sidney até fez, ele controlou, ele viu que a pressão estava altíssima na hora do parto. Inclusive ela não sentia nada, ela falou: eu tô bem. E daí eles fizeram uma cesárea nela, daí a menina nasceu tudo bem, graças a Deus. A Rafaela nasceu. E voltando, a minha filha, ela queria colocar o nome da menina, o tempo todo, os meses, 7 meses, ela falava que a menina era Júlia, Júlia, até o final, né? Daí uma vez o Senhor me deu um nome assim, sabe, Rafaela. Eu falei: Jennifer, coloca Rafaela, o nome dela. Daí ela falou pro esposo, gostou e colocou o nome da menina de Rafaela. Daí a Rafaela nasceu. Ela nasceu com 1,5 kg, 1,560 gramas, bem pequenininha, né? Mas nasceu viva. Os médicos falaram: não, ela tá bem, a criança tá bem, a tua filha tem que ficar se recuperando, né, agora no hospital. E minha filha falou: eu não vou ficar aqui não, no hospital não. Inclusive, assim que terminou o parto, a cesárea dela, ela já queria levantar da cama. E os médicos falaram: não, Jennifer, você tem que ficar de repouso, né? E no outro dia ela teve a menina ficou na UTI, né? Porque 1,5 kg. Só que a Rafaela ela já era uma criança assim forte também, sabe? Ela já dava assim, sabe? Queria mamar, então eles viram, sabe? Que ela queria pegar, né? Assim, peito. Então eles viram que era uma criança, não era uma criança assim que nasceu assim debilitada, era uma criança assim esperta, né? 1,5 kg. Daí deixaram ela uns dias na UTI, né, para pegar um pouquinho de peso, né, para poder sair do hospital. Quando a Jennifer, no terceiro dia que ela estava no hospital, ela falou: mãe, eu não aguento mais ficar aqui. A Jennifer sumiu do hospital. A minha filha, ela é muito forte. A gente falou assim: Jennifer, dos médicos ligaram para nós e falaram assim: tua filha sumiu do hospital. Daí a gente ficou preocupado, falou: meu Deus, o que aconteceu com essa menina chegando no hospital? Os médicos falaram: ela estava lá no quarto, ela não está mais no quarto. A gente: cadê essa menina? Daí depois a Jennifer chega atrás, ela falou: mãe, eu pedi água, eles não me deram água, assim, no hospital eu falava que eu queria tomar, estava com muita sede, me deram uma água quente, eu saí do hospital, fui lá na esquina,
Um cesárea e tudo, ela levantou, no segundo dia ela levantou. Ela é muito forte, né? Então ela não sentia nada. Incrível. Daí ela foi até a rua lá, comprar água e voltar. Ninguém entendeu o que aconteceu com ela. Falou, mas amém. Ela estava bem, sabe? Assim, sabe? Não estava assim como deveria estar, né? Porque ela não sentia, mas ela estava frágil, né? Enfim, elas foram para casa e tiveram alta. E a Rafaela foi pegando peso. Uma criança forte também. Quando a gente chegou no hospital para visitar ela, ela ria. Um bebê de 1,5 kg, ela ria. Aleluia. Ela olhava, ela ria. Glória a Deus. E o Sidney falava com uma bebê de 1,5 kg, desse tamanhozinho. Ela sorria. Coisa mais linda, assim, sabe? Não era tão lindo porque era uma criança que não estava nem totalmente formada. O pulmão dela não tinha sido formado. Da Rafaela, porque ela tinha 7 meses. E a gente levou, e eu cuidei, tive todos os cuidados com a minha filha e com ela, aquele tempo. Quando se passaram 4 meses, que a Rafaela estava já em casa, naquele nosso cuidado, eu tive que vir para cá, para os Estados Unidos, porque eu resolvi a documentação da escola, então eu vim para cá. Daí eu deixei ela com a minha filha, eu falei, ó, você vai para tua casa, fica lá, mas cuida da menina, porque eu cuidava assim, porque a menina já era uma criança que teria que pegar peso, teria que pegar, né, força, teria que mamar, ter os cuidados. Então eu deixei a Jennifer, a menina nos cuidados dela, eu falei, vai para tua casa. E a casa dela era uma casa assim que não batia muito sol, e a Jennifer levou a menina para casa dela. Daí era uma semana, eu estava aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, era uma semana, daí a gente recebeu uma ligação de lá da minha irmã do Brasil, que a Rafaela, estava todo mundo na festa de 15 anos, e naquele dia a Rafaela chegou. Quando a gente saiu, deixou de cuidar dela, parece que ela sentiu, uma criança, ela sentiu aquele cuidado, aquele, né? Aquele amor que a gente tinha com ela, que ela ficava com a gente, ficou os 4 meses com a gente. E quando a minha filha levou ela embora para casa dela, a Rafaela naquela semana, ela parou de mamar e ela parou não queria comer, ela não ficou gripada e ela ficou bem debilitada. E a minha filha falou, mãe, ela tá com gripe. E eu levei ela no hospital, o médico falou que ela tá gripada. Daí voltou para casa e minha filha foi numa festa com ela, né? Chegando na festa, minha minha prima é enfermeira, né? Muitos anos, olhou a criança assim, na hora que ele olhou, ela falou, Jennifer, a Rafaela não está bem. A Rafaela não está tendo nenhuma reação. A Rafaela não está mexendo o olho. Jennifer, eu te aconselho você sair da festa e levar ela no hospital. Daí a Jennifer falou assim, eu levei ela no médico, o médico falou que ela está gripada, ela tá com gripe. E falou para tomar cuidado, minha prima falou, não é normal, uma criança está desse jeito, ela estava paralisada. Inclusive, até tiraram uma foto, eu tenho tudo fotografado, porque tiraram uma foto na hora que ela estava na festa de 15 anos, então tiraram foto da bebê, né? Minha sobrinha tirou foto com ela. E ela realmente ficava assim, com o olhinho parado, ela estava uma criança assim, intacta, ela fazia uma semana que ela não comia, ela não tinha nenhuma reação. Era uma criança que estava assim já vegetando, não tomava aguinha, não tomava nada. E quando chegou no final da festa, a Jennifer foi para o hospital. Chegando lá na Santa Casa, onde ela teve os cuidados, né, assim, que ela já passava lá com ela, os médicos receberam ela e na hora ela falou, doutora, ela tá gripada, né, e eu tô trazendo ela aqui porque eu já passei lá no posto e eles falaram que ela tá gripada, mas ela não melhora, ela não dá sinal de nada. A Rafaela não chora, a Rafaela não bebe aguinha, a Rafaela não mama, não faz nada. Ela fica assim, com o olhinho parado. O médico falou, nossa, tá muito estranho, mas eu vou levar ela para dar uma olhada nessa criança. Quando o médico levou a Rafaela para a sala, ele voltou e falou assim, essa criança, mãe, ela não tá bem. O que aconteceu com essa criança? Ela tá paralisada. Ela não tá tendo reação nenhuma. Ela falou, não, ela tá gripada já faz uma semana e eu não sei o que dizer. Daí o médico voltou para ela e falou, ela teve uma parada cardíaca. Meu Deus. A Rafaela teve uma parada cardíaca, mãe. Você já trouxe ela morta aqui pro hospital? Ela não vai aguentar, um bebê de 4 meses.
ela tá ruim. O que a gente vai... Eu não sei nem o que dizer para a senhora. Porque ela praticamente já tá morta, ela deu parada cardíaca, a gente vai tentar reavivar ela, reanimar ela. Daí os médicos tentaram, daí ela ficou, deu 20 minutos, ela não teve reação nenhuma. Daí os médicos reanimaram, daí voltou o coração dela bem fraquinho. Daí o médico voltou e falou para ela assim, a gente reanimou ela, mas o coração tá muito fraco. Falou, a gente não sabe nem o que dizer, nem o que falar com essa criança lá na sala. Daí avisou, mãe, ela não vai aguentar. Falou, ela não vai aguentar. Daí a Jennifer, meio desesperada, né? Eu estava aqui, nos Estados Unidos, e a minha família toda estava reunida, porque foi um aniversário de 15, todo mundo reunido. Daí a Jennifer ligou para minha irmã e falou, a Rafaela tá muito mal, ela teve parada cardíaca. Quando ele chegou e ligou para minha irmã falou, não, vamos todo mundo ajoelhar e orar. A gente não aceita, a avó dela não tá aqui. E a Rafaela naquele momento era tudo para nós. Eu estava cuidando da Rafaela, a Rafaela dormia com ele, com o Sidney, ela dormia só com ele no cantinho dele ali. A minha irmã falou, não, a Valéria não tá aqui. Misericórdia, vamos orar agora. Daí eles oraram. E eles ajoelharam, toda a família ajoelhou e começou a orar. E eles intercederam, gritaram para o Senhor, Senhor, a Valéria não está aqui, a avó dela não está aqui. Não leva essa criança, a gente não tem nem o que dizer, essa criança é sua, Senhor. Foi naquele mesmo momento, né, que Maria falava, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E elas clamaram, né? Clamaram, Senhor, a avó dela não está aqui. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. E ligaram daí o médico chamou minha filha novamente, falou, ela não aguentou. Ela teve outra parada cardíaca, uma criança de 4 meses. Ela não aguentou, o coração dela parou novamente. A gente não sabe o que fazer, mãe. Vamos tentar reanimar, o nosso papel a gente vai fazer, reanimar ela. Daí eles com aqueles, né, eles têm aqueles, né, aparelhos de choque, reanimaram a Rafaela. A Rafaela pegou e voltou por mais um pouquinho de tempo. O coração dela voltou bem fraquinho, os médicos falaram, a gente vai experimentar. Daí o coração dela parou novamente, os médicos reanimaram. Quando o médico reanimou a Rafaela, voltou, mas voltou bem fraquinho. Os médicos falaram, vamos deixar ela, vamos ficar em observação, para ver o que vai acontecer com essa criança. Mas já vou te avisar antemão, essa criança, ela vai ser uma criança com estado vegetal. Porque nenhuma história no mundo, uma pessoa pode ficar sem oxigenação no cérebro por mais de 5 minutos. A Rafaela deu a primeira parada cardíaca, ela ficou 20 minutos com o cérebro parado. O corpo dela ficou 20 minutos morto. E nós voltamos ela. Vamos esperar para ver. Só vou te avisar antemão, mãe. Ela trouxe uma criança aqui no estado e a gente já vai te avisando que ela é uma criança que não vai te dar problema o resto da sua vida. Vai dar muitas sequelas. Ela vai ser um estado vegetativo, se voltar. Tá bom, mãe? Não tá bom. E ela aí continuou o pessoal orando. Daqui a pouco o médico veio e falou, mãe, ela não aguentou. Já foi mais 40 minutos, 20 minutos a primeira, 40 minutos a segunda parada cardíaca. Daí a terceira parada cardíaca que deu nela foi de 2 horas. Meu Deus. 2 horas. Daí o médico chegou e falou, não aguentamos mais. A gente não vai mais fazer nada, porque ela já 3 vezes, né, já deu. E agora já faz 2 horas que ela não volta. 2 horas. Inclusive o estado dela, ela já tá no estado assim de aquela criança que cansou, né? Que o coração ele não tá aguentando mais nem bombear. Já tá ficando roxa a criança. Ela está roxa. Daí quando o médico fez aquele procedimento, falou, mãe, infelizmente ela faleceu. Ela veio a óbito. Minha filha ficou desesperada, ela falou, pessoal, a menina morreu. E não aguentou.
Faz 2 horas, os médicos não conseguem reanimar. Daí as minhas irmãs, eles choraram. Eles gritaram tanto dentro daquela casa, tanto. Eles gritaram tanto, as minhas irmãs ajoelharam e prostraram, que até os vizinhos do lado, eles escutaram e perguntaram o que estava acontecendo, porque estavam gritando muito na casa. E quando foi, o médico ligou e falou que não tinha mais jeito, a minha filha falou, o médico falou para mim fazer a documentação da Rafaela já para subir lá para ficar do quarto para fazer, né, já tem que subir lá para fazer autópsia, né, então o médico falou, a gente vai deixar como é de madrugada, eles deixam de plantão os estudantes, né, falou, olha, o corpo não pode ficar sozinho ali, e ela tava roxinha já na mesa, né, ela não... Ali contra onde fica aquela pedra, ela sabe aquela pedra para fazer entubamento, essas coisas, né? Eles iam fazer uma avaliação nela para poder fazer a documentação para poder levar, né, pro necrotério. Quando ela estava em cima da mesa, assim, o médico deixou uma estudante lá, né, e olhando ela, e a estudante ficou olhando a Rafaela e falava, meu Deus, como pode uma criança assim, né? Não dá para entender. E a minha família orando, naquele momento que eles estavam orando, a minha irmã falou, Senhor, nós queremos ela viva. O Senhor vai ressuscitar a Rafaela. A avó dela não vai aguentar. A avó dela não vai suportar. O Senhor não vai entender a dor que ela vai sentir, ela não vai aceitar. E pensando bem, eu acho que eu não iria suportar. Agora a gente imagine, o Senhor deu o filho dele, né? A gente não aceita, né? Mas Deus teve que aceitar dar o filho dele. Imagine como a gente se colocar na pele, né? Dar o filho dele, né? Daquela forma. E quando a Rafaela, a minha família orou, a estudante estava olhando a Rafaela, daqui a pouco a Rafaela, ela estava observando bem a criança, o dedinho da menina fez assim. Daí a moça saiu desesperada da sala e falou, doutor, a criança está viva. Aleluia. A criança está viva. Daí o médico falou, não, é porque o sangue ainda deve estar circulando. Ela falou, doutor, por favor, vamos reanimar essa criança, que ela está viva, tenho certeza que ela está viva. Glória a Deus. E o médico falou, então vamos tentar reanimá-la mais uma vez. Mas infelizmente vai ser uma criança em estado vegetativo, ela não vai voltar. O coração pode voltar, mas ela não vai voltar. Daí o médico foi lá e reanimou. Quando o médico reanimou ela, depois de 2 horas, que já estava, né, morta, né? Daí o coração voltou. Aleluia. A oração, o Senhor ouviu a oração. Aleluia. Daí daquela criança. Daí quando voltou o dedinho dela, se mexeu, o médico voltou, o coração voltou. Foi aquela oração para o Senhor ressuscitar. O Senhor ouviu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eles ligaram para a gente ficou sabendo aqui, minhas irmãs ligaram, falaram, olha, os médicos não sabem do que ela morreu. Eles iam fazer autópsia nela para saber. Porque precisava de dar um laudo do que a criança tinha morrido. Daí ali o médico falou, nossa, eu acho que ela tem um problema na cabeça. Ela tem mancha, ela tem isso, ela tem aquilo. Algum problema essa menina teve no pulmão, bronquiolite, alguma coisa ela teve para poder morrer, né? Teve que dar um laudo. Daí os médicos ficaram confusos no hospital. Uma criança morreu, ficou 2 horas e voltou. Glória a Deus. Daí eles já mandaram aquela criança para UTI. E quando chegou aqui, eu fiquei muito abalada. Eu não vi a hora de ir embora, voltar para o Brasil. Faltava acho 2, 3 dias para mim voltar para o Brasil. Pode pôr a primeira foto, pastor? E faltava 2, 3 dias para mim ir para o Brasil. Essa foto foi de quando a Rafaela nasceu. Ela nasceu bem pequenininha, tá vendo? Quase o tamanho de uma fralda. E ela já nasceu, tá vendo? Assim, toda entubadinha já. Mas era uma criança muito assim, esperta, ela abriu o olhinho. Pode passar a segunda agora. Tá vendo? Vocês estão vendo esse cano aqui, ó? Esse cano aqui, do outro lado lá, tem 2 canos aqui assim, né? E tinha um na cabeça dela que entrava na veia, que eles põem a medicação, e a medicação entrava
na veia, suponhamos que teria que entrar na veia, né? Só que não estava entrando, mas não continua. foi essa parte. Continua. Essa parte foi quando ela nasceu, ela tinha 1,5 kg. Ela abriu o olhinho, ela ria. Ela tinha 1,5 kg. Daí quando foi, eles mandaram ela para UTI e eu estava aqui nos Estados Unidos, recebi, eu falei, Senhor, pedi, nós estávamos na igreja aqui, nós pedimos oração, a pastora orou, falou, Senhor, seja com ela lá, o mesmo Deus que está aqui, está lá com a Rafaela. Está lá, então, vamos orar que o Senhor vai até lá. Eu falei, Senhor, independente do que acontecer com essa criança, a gente vai estar com ela até o fim. Independente do Senhor deu, o Senhor vai nos presenteou com essa criança e nós vamos cuidar dela. Amém. Seja qualquer coisa que acontecer. Quando nós chegamos no Brasil, foi uma luta. Daí eu fui direto para o hospital para ver a Rafaela. E quando o Sidney era um turno de 24 horas, ele ficava 12 horas à noite com ela e eu ficava com a Rafaela 12 horas. Eu ficava 12 horas. Eu ficava 12 horas e os médicos colocaram ela em todos esses aparelhos. A Rafaela ficou ligada nesses aparelhos porque o pulmão dela não estava formado, né? E quando ela nasceu, o pulmão não estava formado, ela teve uma bronquiolite, ela teve uma pneumonia muito forte e o pulmão não aguentou e ele parou. Quando o pulmão parou, foi aquela semana que ela ficou sem comer, sabe, sem praticamente ter reação. Ela ficou muito fraca, né? Daí por isso que veio as paradas cardíacas. Então ela ficou ligada. E eu ficava com o Sidney ali 12 horas em pé. O Sidney ficava à noite, 12 horas. E eu ficava em pé 12 horas do lado dela. A gente orava ali 12 horas. E eu ficava orando, falava, Senhor, o Senhor ressuscitou. Mudando as fotos. E vai voltar, e ela vai voltar. Ela vai ter vida, ela vai ser normal. E os médicos deram o diagnóstico de que ela era um estado vegetativo. E teve um dia, uma noite, que eles colocaram essa faixa na cabecinha dela. Olha ali. Tá na foto ali. Então, ela tá ali. Ah, você tá vendo? E eles colocaram essa faixa na cabecinha dela e colocaram esse cano. E quando eu chegava perto da criança, ela estava em coma, induzido, ela resmungava. Eu senti que ela gemia. Daí eu falava para as enfermeiras, essa faixa está apertada na cabeça dela, essa faixa está incomodando essa criança. As enfermeiras falavam para mim assim, não está não, ela tem que ficar assim para ela não mexer. Eu falei, mas ela está mexendo, ela está incomodando. Quando eles abriram a cabeça da criança, um caninho que eles colocaram assim para segurar, ele estava entrando dentro do cérebro dela. Estava necrosado aqui, ela tem as marcas até hoje. Foi uma luta, foi uma batalha, porque o diabo ele queria levar essa criança. E o Senhor veio para dar vida, foi uma batalha espiritual muito grande. E a gente chorava. A medicação que eles estavam pondo que estava indo lá. E a gente chorava muitas noites, foi dias assim terríveis. Foi dias assim que a gente clamou, falou, Senhor, olha para nós, Senhor. Dá vida a essa criança. E foi uma luta muito grande. Eles colocaram, daí ela já estava uma semana no hospital gemendo, daí eles tiraram esse caninho, estava necrosando na cabecinha dela, daí eles amarraram a faixa, deixaram mais folgadinha para o oxigênio entrar, daí deu uma melhorada. Quando foi, depois de uma semana, ela estava tendo outra parada cardíaca. Eles fizeram o exame, eles furaram muito ela, o corpo inteiro dela para fazer exame. E teve um dia que o açúcar dela, o sangue dela, tinha zerado. Quando dá zera, a criança não aguenta, né? Dá uma parada cardíaca novamente. A médica veio e falou, vai dar outra parada cardíaca nela, porque o açúcar dela tá zero. Daí eu saí dali e era o turno que o Sidney entrar e eu ia embora. Quando eu desci, fui na Avenida Paulista, tomei o metrô, eu vim de lá, eu chorava, eu gritava dentro do ônibus, dentro do metrô, eu falava, Senhor, eu não aceito. E eu vim gritando, falava, Senhor. E aquele choro inexprimíveis, aquele choro que a gente, sabe, você não consegue conter.
E eu chorei muito à noite. Falei, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti agora, a vida daquela criança. Eu não aceito ela sofrer daquele jeito. Eu não quero. E naquela noite, eu cheguei no outro dia de manhã, passei aquela noite chorando. Eu cheguei no outro dia de manhã no hospital. Eu falei para a moça assim, abre esse curativo na cabeça dela aqui. Porque a medicação que teria que ir, aqui eles furaram aqui essa parte na cabeça dela. A medicação que teria que estar indo há uma semana para ela melhorar, estava escapada. Meu Deus. Estava molhadinho, todo o travesseiro. A medicação não estava indo para o organismo, ela estava no travesseiro. E eu cheguei e falei para as enfermeiras, eu falei, o que está acontecendo? Daí elas vieram chamar outro médico, a medicação soltou faz uma semana. E essa medicação, e a menina, imagine quanto sofreu. Ela não sofreu porque o Senhor não deixou. Amém. Mas a gente via, ela gemia, uma criança em coma gemia. Eu falava, meu Deus, tem misericórdia. Eu não aguentei. Eu falei, Senhor, tens misericórdia. Daí naquele dia que eu vi, o Senhor me mostrou aquele curativo. Ele falava, abre aquele curativo. E eu pedi para abrir e aconteceu aquilo. No outro dia eles falaram, ela não tem mais lugar para veia no corpo para colocar. Eu falei, pode colocar onde você quiser. Daí falaram, só se for colocar no pé, mas ela vai mexer. Eu falei, eu seguro. Eu fico quantos dias for possível em pé aqui segurando o pé dela. Para essa medicação entrar. Aleluia. Quando foi o médico que trocou a medicação, ela começou a dar uma outra reação, melhorando. Glória a Deus. Quando ela começou a melhorar, ficar, eles tentaram tirar ela do coma, ela não conseguiu sair do coma, porque eles tiram essa respiração, e ela tinha muita secreção. Daí o médico falou, a gente não aguentou tirar, voltou de novo, induziu o coma de novo. Daí nós oramos e jejuamos e falou, Senhor, basta, a gente não aguenta mais. As nossas forças, eu ficava sem comer, eu não comia, não fazia nada. Só chorava e orava, falava, Senhor, a gente não aguenta mais. Foi quando o Senhor nos ouviu. Amém. Ele me mostrou, Ele ouviu aqueles choros inexprimíveis. Porque quando você quer pedir algo para Deus, eu aprendi, tem que tocar o coração de Deus. Quando você quer algo, foi ali, né, que Marta e Maria, elas viram a agonia do irmão dela, tá ali, não era para ele estar ali. Elas acreditaram em Jesus, o Senhor foi lá e ressuscitou. Amém. Então nós temos que entregar nosso coração, nossa oração para Deus e acreditar que Ele vai fazer. Amém. Amém. Aleluia. Quando eles tentaram tirar a Rafaela do coma, tá vendo? Ela estava bem inchada já, ó. Ela estava bem inchadinha, daí até viraram ela, tiraram o curativo da cabeça, ela já estava começando a dar uma reação de melhora. Glória a Deus. Quando ela melhorou, eu não lembro os dias certos, de quanto tempo ela ficou na UTI, mas chegou quase mais de 3 semanas. Quando ela melhorou, o médico falou assim, eu vou passar ela para o quarto. Daí eles desentubaram ela conseguiu se desentubar e respirar, o médico ia levar ela para o outro quarto. Quando levou para o quarto, era perigoso ela ter infecção de outras crianças, bactéria, ela não poderia ter contato. Daí a médica olhou, falou para minha filha assim, olhou para mim, olhou para minha filha e falou, essa menina vai para casa. Ela vai ficar, a recuperação dela não vai ser aqui, porque eu tenho medo dela pegar a bactéria aqui. Tinha 8 crianças junto com ela no quarto. E as crianças iam lá para a mão dela, porque era grande as crianças, né? E ela é pequenininha e chegava muito perto. E para pegar a infecção ali é um susto, né? As médicas falaram, essa menina vai embora. Eu tô vendo que você vai cuidar dessa menina. Eu falei, pode me liberar ela, que eu vou cuidar dessa criança. Quando a médica liberou para essa menina ir embora, só que o médico veio, a equipe médica veio e falou, vó, ela vai vegetar. Ela não vai enxergar, se você vai perceber agora a gente vai estudar a Rafaela. A gente vai estudar ela porque ela não vai enxergar, ela não vai falar, ela não vai, pode ser que não coma pela boca, ela não vai ter reação nenhuma. Eu falei, não vai ter nada. Aleluia. Porque Deus trouxe vida. E a vida que Ele trouxe para ela vai ser normal. Aleluia. Quando chegou em casa, foi aquela alegria. E a gente começou a perceber se ela enxergava, ela olhava. E ela começou, e o Sidney chamava, ela tentava olhar.
Lá ele levou, toda semana tinha que levar no hospital. O médico falou assim, vamos fazer o exame no olho dela para saber se ela enxerga. Eu falei, ela enxerga? Daí os médicos, ela enxerga. Ela tá comendo, vamos fazer o exame dela no intestino, no esôfago. Estudaram ela por anos. Porque eles não se conformaram dela não ter oxigenação por 2 horas na cabeça e ela não ter tido nenhuma sequela. E quando a menina estava com mais ou menos já com alguns meses, o médico falou assim, ela está comendo, ela está enxergando, ela não vai falar, ela não fala, não vai falar. E a Rafaela queria já, né? Tava tendo já Tá vendo uma as marcas na reação. cabeça aqui? Ela já estava tendo uma reação, ela até tem uma marca, né, do cano da cabeça ali. Ela tem 3 Tava marcas, aqui. 2 aqui e uma bola bem grande na... É, Pode a passar a medicação. próxima. Só. E ela começou Tá a ter vendo aqui, ó, a reação, marca aqui do outro lado. E ela enxergava, e ela A próxima, começou a falar, e ela andou, Tá vendo? A Aleluia. marca do outro e ela lado. andou. Glória a Deus. Daí os médicos, a gente não está entendendo, os médicos não. Alguma coisa, procurando algo. Eu falei, o médico dos médicos, Aleluia. vocês perguntam para o médico dos médicos, porque ela não tem nada. A Rafaela não tem nada. A Rafaela é perfeita. Glória a Deus. E a Aleluia. Rafaela é muito inteligente. Ela ficou 2 meses com a gente aqui. Ela é assim, bem esperta, é inteligente, come, bebe e corre. E é uma criança normal. Amém. Porque Glória a nós Deus. acreditamos que o Senhor... Olha, essa é da marca da cabeça, tá vendo? Aqui. marca. Ela não tem cabelo nessa região. Nessa parte. É uma bola assim. Porque essa medicação, quando entrou aqui, queimou a cabeça dela, né? Em vez de entrar na veia, entrava na cabeça e no lençol, na frente, entendeu? É, tá tudo Queimou registrado. essa parte aqui. Então ela tem as marcas Meu Deus. da promessa, ela tem as marcas da ressurreição. Amém. Amém. A Rafaela tem. Foi fácil? Não foi fácil. Amém. Entendeu? A Rafaela não tem absolutamente nada, ela é uma criança perfeita. Glória a Deus. Porque nós acreditamos, nós oramos, nós acreditamos que o Senhor é um Deus que ressuscita. Amém, Jesus. Glória a Ele Deus. tira lá, não precisou dela ir lá para. Ele tirou ela lá daquela mesa de necrotério, não precisou de ser glória. enterrada, porque nós clamamos, nós falamos, Senhor, Amém. nós estamos no teu altar. Amém. E nós entregamos ela para ti, no teu altar. Amém. Amém. Né? E a Rafaela é uma bênção. Hoje tu conheceram ela é forte, saudável, é uma criança muito bonita, muito, sabe, amada por todos. E ela fez 8 anos, até a gente fez a festinha dela Glória a aqui. Deus. E ela é uma bênção. Vai ser uma É serva um de Deus. milagre. Vamos lá. Glória O médico disse que ela não ia ser normal. Realmente ela não é normal, vocês viram, né? a Deus. Ela é uma bênção. Sapeca, falei, Jesus, essa menina é terrível. Entendeu? Ela podia ser normal. Mas Deus, quando Ele tem uma promessa, né, queridos? Amém. Não importa. Eu tinha, mas o tempo já... Outro dia a gente comentou, ia falar sobre o choro de Jesus, sobre a pedra. Eu queria que você fechasse os olhos agora.